Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, Cruz Maltinos e Cruz Maltinas espalhados de norte a sul do nosso país, sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado, ligadinho aqui no canal, é claro, Vascaíno desde sempre, ou VDS, assim como vocês preferirem. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo nesse dia 16 de julho de 2024, né? O nosso elenco que já embarcou rumo à capital Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense nessa quarta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, no horário de Brasília. Vamos falar desse assunto nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo. Vamos falar do Emerson Rodrigues, né, atleta colombiano que foi anunciado de forma oficial pelo Vasco da Gama nessa terça-feira. Vamos falar aí sobre Cleiton Silva, que já viajou para Portugal. Vamos falar também sobre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Vamos estar abordando a situação envolvendo Ramon Dias, Vasco, Paulo Salomão, FIFA, né? É muita coisa. Vamos falar também de fornecedor de material esportivo. Vamos falar também aí que, olha gente, quase que aconteceu uma tragédia hoje no Rio de Janeiro. A gente vai repercutir esse assunto também, entre outras coisas. Então é o seguinte, você que acabou de chegar aqui no nosso canal pela primeira, segunda, sei lá, 50ª vez e não se inscreveu, dá essa força, se inscreve aí, aperta o botãozinho, pronto, né? Não vai pagar nada e ajuda muito o crescimento do nosso canal. Não quer se inscrever também? Já é, valeu, vida que segue, né? O que importa é a gente estar aqui para falar do nosso Vasco. Deixa o like também, se não quiser deixar o like, vida que segue também, tá? Agora, quer concorrer a 2 camisas do Vasco? É muito simples, tá? É só se tornar membro, lembrando que membro não é inscrito, tá, gente? Membro, você faz parte da família aqui do canal a partir de R$2 por mês. Quando a gente bater 50 membros, eu vou sortear 2 camisas do Vasco só para 50 pessoas. Olha só, se você então quer concorrer, pega aí a sua conta do YouTube, vire membro aqui do canal, R$2 por mês. Quer ter mais chance de ganhar? Tem outro e-mail, tem outra conta? Se torne membro também, de repente pega a conta da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da filha que de repente não usa e se torne membro aí de repente 3, 4, 5 contas, R$2 por mês, aí 8, R$10 por mês, se ajuda muito o nosso canal e vai concorrer a 2 camisas do Vasco, vai fortalecer o nosso canal ajudando bastante aqui a gente a ficar de pé, tá meus amigos? Dito isso, não vou enfadar muito vocês, já vamos direto e reto adentrar nos assuntos em relação ao nosso Vasco da Gama, né? Começando a falar aí pelo atleta colombiano Emerson Rodrigues, que foi anunciado de forma oficial hoje pela diretoria do nosso Vasco da Gama, tá gente? Ele é colombiano
Tem 23 anos, está chegando no Vasco com contrato de empréstimo, tá? Até junho de 2025, um ano de contrato, tá? E o que acontece, meus amigos, é o seguinte, tá? O que acontece é que ele pertence ao Inter Miami dos Estados Unidos, tá bom? Com isso, o Vasco tem a opção de compra no término do contrato. Ele que já teve passagens pela seleção colombiana, seleção de base e também seleção principal, atualmente não foi convocado aí para a Copa América. Como eu já mencionei, pertence ao Inter Miami, já atuou, jogou ao lado de Lionel Messi, né? Fato é um jogador novo, é promissor, tem a sua habilidade, é bem veloz, ataca o último terço do campo, né? Então vamos aguardar. Tô vendo muito torcedor falando mal do atleta. Não todo mundo, mas muita gente aí. Ah, é o novo Manga Escobar 2.0. Ah, é o novo não sei quem 2.0. Beleza, o engraçado é que o Ryan, que não joga merda nenhuma no profissional, não é cornetado. Ah, não, porque ele é da base. Aí porque é da base tem que passar a mão na cabeça. Mas aí quando é de fora não presta, sabe como é que é? Então assim, eu acho que é muito cedo pra gente tecer comentário, né, pra um atleta que nem entrou em campo ainda, né? E se o Inter Miami, que tem um time ali de certa forma até competitivo nos Estados Unidos, contratou ele, é porque viram alguma coisa no jogador. Ele se destacou no futebol colombiano com a camisa do Júnior Barranquilla, tá? Onde ele despontou ali pro futebol e ainda novo foi vendido lá pros Estados Unidos. E agora tá chegando aqui por empréstimo. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Sim, mas assim, dentro das possibilidades financeiras que o Vasco tem hoje para ir ao mercado, né, de certa forma, né, é o que dava para buscar. O Vasco ainda segue no mercado, a gente vai falar dessa situação. Agora é o seguinte, acompanha o recado do Emerson Rodrigues para a gente continuar com o nosso conteúdo. Olá, família Vasco, meu nome é Emerson Rodrigues. Estou muito feliz de estar aqui e eu sei que nos veremos muito pronto. Bendiciones. Bom, meus amigos, show de bola. Agora que vocês já viram o recado, né? É o seguinte, tá? Ele não viajou com o elenco, tá, gente? Porque a transação ainda não foi finalizada, tá? Tá faltando alguns trâmites ali burocráticos para ser finalizado, mas já tá anunciado, né? É contratado do Vasco, inclusive, né? Tinha que aguardar, mas não foi aí relacionado para a partida entre Vasco e Atlético Goianiense. Já pegando aí já o imã dessa situação, já abordando esse assunto, tá? O Vasco já divulgou a lista de relacionados, inclusive o nosso elenco já pegou o avião no Rio de Janeiro, já desembarcou na capital Goiânia, lá do estado de Goiás, né? Um belíssimo estado, diga-se de passagem. O Vasco que deve ficar em Goiânia para enfrentar o Dragão nessa próxima quarta-feira. Deve permanecer em Goiânia treinando no CT do Vila Nova, né, que é rival do Atlético Goianiense. De lá mesmo, de Goiânia, o Vasco deve pegar um avião rumo a Belo Horizonte, onde a gente vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, né, obviamente fora de casa, onde a torcida do Vasco já esgotou todos os ingressos destinados aos visitantes, a nós vascaínos. Se tratando ainda de ingresso, os ingressos para a partida dessa quarta-feira entre Vasco e Atlético Goianiense para o setor do visitante, nós vascaínos, já foram todos esgotados em poucas horas que começaram as vendas. Inclusive nessa terça-feira pela manhã, a diretoria do Atlético Goianiense disponibilizou mais ingressos, tá? Isso mesmo, uma carga extra de ingressos para o torcedor do Vasco assistir essa partida entre Atlético Goianiense e Vasco. E os atletas que viajaram, que embarcaram para essa partida, né, os atletas relacionados, como vocês já acompanham a arte na tela, a equipe treinada pelo treinador Rafael Paiva, tá? Então são os seguintes jogadores, é o Adson, o David, Pablo Galdames voltando a ser relacionado após 3 partidas fora, o GB, né, o GB que ficou aí praticamente um ano, né, ele sofreu lesão, é uma joia muito promissora da nossa base, apareceu brilhando muito na base, teve uma lesão séria, ficou um ano fora e voltou, né, então tá relacionado, expectativa lá em cima para que o garoto possa ganhar alguns minutos, quem sabe, e brilhar, né, galera, não só ele, mas também quem foi relacionado é Hugo Moura, o nosso cria JP, o goleiro Keiler, outro cria, o Leandrinho, né? O zagueiro Léo, o goleiro Léo Jardim, Piton,
Maicon, deixa eu ver, Matheus Carvalho, Pablo, PH, Prached, Espuma, Ryan, Rojas, né? Rojas que voltou, ele que cumpriu o protocolo ali de concussão, teve a pancada na cabeça, no último jogo não foi relacionado, agora já tá normal de novo. E olha só, hein, não se espantem se o Rojas pintar na equipe titular, tá? E se ele não pintar na equipe titular, vocês podem saber que muito provavelmente na segunda etapa ele deve entrar, porque é assim que estava acontecendo, né? Quando ele não começava como titular, o Maicon começava ali na posição, ou o João Vitor, e aí no decorrer da partida ali, para poder descansar um e dar rodagem para outro, o treinador estava dando alguns minutos para o Rojas, né? Então vamos aguardar, existe a possibilidade, tá, gente? Olha só, além dele, né? Eu até parei no Rojas, né? Mas aí além desse jogador temos também o Rossi, o Esforza, o Verratti, o Vitor Luiz e o Zé Gabriel. Então olha só, galera, o Vasco levou 3 laterais esquerdos para esse jogo, hein? Se liguem nessa parada, pode ser apenas uma coincidência, por falta de material, tem muito jogador no departamento médico se recuperando, ou pode ser, de repente, alguma situação da partida que o treinador nosso pode colocar um lateral esquerdo ali fazendo a parte defensiva e pode, de repente, adiantar o Lucas Piton para ele atuar como ponta esquerda, uma vez que vários jogadores de habilidade não puderam ser relacionados para essa partida, tá? Então, bora lá, hein? Quem não foi relacionado ao Álvaro Silva, o Payet, tá? O Coutinho, seguem aprimorando a parte física, tá bom? Por isso não viajaram. Souza e Alex Teixeira se apresentaram no Vasco em ótimas condições da parte física, mas ainda assim não estão 100%, tá? Então, eles estão aí, não viajaram para Goiânia e ficaram também no Rio, aprimorando aí a sua parte física. Tá? Agora eu quero falar para vocês um boletim médico divulgado hoje pela diretoria do Vasco. Logo de imediato, ali quando saiu a lista dos atletas relacionados para essa partida, tá, gente? É o seguinte, deixa eu ver, falando do João Vitor, né? O João Vitor tá no trabalho de campo já e fisioterapia, tá? Ele que vai ficar mais ou menos um mês e pouquinho fora, tá no trabalho de campo já e fazendo fisioterapia. O Dimitri Payet já tá fazendo a transição já para os gramados, né? E tá treinando com o grupo, tá? Já tá quase finalizando, a expectativa é que ele já volte o mais rápido possível. O Guilherme Estrela, que teve aí uma lesão no joelho, um problema congênito, já passou por cirurgia, foi bem sucedido, teve uma certa dificuldade, mas graças a Deus foi bem sucedida a cirurgia do Guilherme Estrela, está fazendo fisioterapia, tá, galera? E olha só, o Adson, que eu falei para vocês, ele tá relacionado para o jogo, viajou para Goiânia, mas, porém, todavia, entretanto, segundo a jornalista Emanuele Ribeiro, do GE. Globo, que cobre o dia a dia do Vasco, ela estaria afirmando que o Adson tá com edema na coxa direita, tá? Ele viajou, mas não pode jogar e vai passar por avaliação. Então, peraí. Se ele não pode jogar e vai passar por avaliação, eu não estou entendendo, né? Por outro lado, eu acho que até entendo um pouco também, porque falta material humano. Alguns jogadores não puderam jogar. E também tem o seguinte, se ele não puder jogar contra o Atlético Goianiense, vai ser ruim, vai ser um desfalque, vai. Mas acredito eu que ele já possa estar disponível para a partida contra o Galo Mineiro. Talvez por isso ele tenha viajado com o elenco. Caso não dê para ele jogar contra o Dagão, ele deve jogar contra o Atlético Mineiro. Só para ficar o registro para vocês em relação aí o boletim médico, né, do nosso Vasco da Gama, tá? E para essa partida teremos a transmissão somente, única e exclusivamente do Premier, tá bom, galera? E o retrospecto desse confronto, no total na história, foram 28 jogos, tá bom, meus amigos? Sendo aí 16 vitórias do Vasco, 7 empates e apenas 5 derrotas, tá? O aproveitamento do Vasco é de 57% na história dos confrontos contra o Atlético Goianiense, tá, meus amigos? Agora, dito isso, eu quero falar com vocês de jogador, né? O atacante Cleiton Silva, que estava jogando no Casa Pia de Portugal, chegou aqui no Vasco debaixo de muita expectativa, fez uma boa temporada lá no futebol português, foi vice-artilheiro da temporada, jogando por uma equipe de menor expressão, onde a equipe dele até conseguiu resultados ali importantes, né? Expoentes na última temporada, chegou no Vasco com a missão de ser aí, quem sabe, uma sombra para Pablo Verratti, ou em algum determinado momento jogar junto com ele. Fato é que ele não conseguiu fazer nenhuma das duas situações, não conseguiu ser sombra de Verratti ou substituir a altura quando foi acionado, tão quanto jogar ao lado do Pablo Verratti, municiando o ataque do Vasco. Com isso, ele não vinha sendo aproveitado, ficou ali de certa forma ali meio chateado, não gostou. Aí veio o interesse do Rio Ave, lá do futebol português, os portugueses já conhecem ele estava dando certo lá, não deu certo aqui.
O Vasco então abriu negociação com o Rio Ave e agora já sacramentou. O Cleiton Silva já pegou o avião com sentido à Europa, para ser mais exato, a terrinha, Portugal, tá? Para acertar aí o contrato de empréstimo com a equipe do Rio Ave. Lembrando que no primeiro momento a equipe portuguesa deve pagar os vencimentos mensais inteiros de Cleiton Silva, tá? Devem pagar o salário inteiro do atleta com uma opção de compra fixada no contrato. Cleiton Silva não deu certo no Vasco, vida que segue, isso não significa que você é o pior jogador do mundo. Também não significa que você possa evoluir. Papai do céu te abençoe e vida que segue, boa sorte para você nessa próxima jornada. A gente tem que lembrar, né, gente, que além de jogadores, os atletas também são seres humanos, né? Agora, galera, é o seguinte, se tratando de Vasco e Atlético Mineiro, né? O Vasco vai duelar contra dois Atléticos nas próximas 2 rodadas, o Goianiense agora em Goiânia, né? E logo na próxima rodada, o Mineiro lá na Arena MRV. Fato é que os ingressos para essa partida entre Galo Mineiro e Vasco da Gama para o setor de visitante, nós vascaínos, já estão esgotados. Isso mesmo, os ingressos já estão esgotados. Inclusive, a Força Jovem Vasco do Rio de Janeiro vai fazer uma caravana bem legal sentido a Belo Horizonte, uma vez que as torcidas são amigas, são amistosas, né? Então tem todo um clima ali de paz para assistir esse jogo. Lembrando que quando a torcida não é amiga, as nossas organizadas viajam o Brasil inteiro fazendo caravana, acompanhando o nosso Vasco de norte a sul. Quando não conseguem viajar, o nosso Vasco é gigante, tem torcida no Brasil e no mundo inteiro. Quando o Vasco chega em determinado local para jogar, a torcida local sempre engaja, sempre apoia, inclusive as organizadas do Vasco, que as famílias da Força Jovem são espalhados por Brasil inteiro, assim como a galera da IRA, da GDA e assim por diante, tá, meus amigos? Então fica o registro dessa partida entre Atlético Goianiense e Vasco. Agora eu quero trazer para vocês uma nota de pesar, né, de violência na capital carioca, né, no Rio de Janeiro. Infelizmente, nessa terça-feira, nós tomamos conhecimento de uma informação triste, ao mesmo tempo deu um alívio, né? Tá falando do que, Álvaro Silva? Olha só, acompanha a manchete na tela, gente. É o seguinte, hein? Carro do zagueiro Luan é atingido por tiros no Rio de Janeiro, gente. Isso mesmo, essa informação aí é de que um parente do Luan estava saindo ali da zona do aeroporto do Galeão do Rio, sentido a zona vermelha, onde o carro foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, inclusive um dos disparos atingiu até mesmo o banco do carona. Sorte que, para graça do nosso bom Deus, não tinha ninguém no banco do carona, apenas o motorista. Não foi revelado o nome dele, nem um grau de parentesco, mas sim que ele é um parente do nosso ex-zagueiro Luan. Ele mesmo que estava no Palmeiras e que foi jogar no futebol mexicano, né? Então, a cada dia que passa a violência, né, gente, tá? O bicho tá pegando, né? A suspeita, né, é que possa ter sido uma tentativa de roubo, de assalto, uma vez que é um carro de luxo desses mais novos, é uma BMW X6, né? Fato é, gente, que foi um livramento enorme, né? Deus é tão bom que livrou o parente do atleta aí, do Luan, né? E porventura também pode ter livrado algum carona que poderia estar naquele momento aqui, que poderia agora não estar mais entre nós. Então tivemos um livramento, é uma nota de pesar. Só um parêntese aqui, né? Eu tenho o meu tio, inclusive nem torce para time nenhum, mas ele é um ótimo profissional no que ele faz. Meu tio Wagner, um abraço para você. Wagner, um beijo no seu coração, te amo. Ele, galera, ele é motorista da Cidade do Aço. Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, né, conhece bastante essa empresa, Cidade do Aço. Ela viaja para o Brasil inteiro também, em outras regiões do país. Fato é que o meu tio faz uma linha ali, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Barra Mansa, quase que diariamente. E meu tio uma vez relatou que quando ele chegou na rodoviária Novo Rio, antes de entregar o ônibus, né, os motoristas falam carro, né? Antes de entregar o carro lá na empresa, ele limpa todo o ônibus, aí vem o fiscal da empresa com uma prancheta e faz uma vistoria para ver se está tudo certinho, se o motorista tem que entregar o carro do jeito que ele pegou, né, e preenche uma ficha ali e assina. Com isso, quando eles foram dar a volta no ônibus, deram a volta todinha no ônibus, quando chegou do lado do motorista, tem a janela do motorista aqui, na parte de baixo ali, em cima da roda, tinham 2 marcas ali enormes de tiro de fuzil. Foi encontrada até uma cápsula ali, um pedaço de bala de fuzil presa na fuselagem do ônibus. Aí meu tio nem viu nada. Ele falou, Álvaro, eu nem sei de onde veio. Eu estava dirigindo, trabalhando. Quando chegou lá, eu vi a marca de tiro. E foi fresquinha. Foi para perícia e descobriram que foi naquele dia mesmo. Então, assim, meu tio já passou por isso, né? Teve um livramento também de Deus, trabalhando, dirigindo numa boa. A bala atingiu o ônibus, ele nem sabia o que estava acontecendo.
acontecendo, né? Então, graças a Deus, meu tio também ficou bem quando aconteceu isso com ele, já faz uns 2, 3 anos isso já, tá, gente? E também, graças a Deus, aí o parente do Luan também saiu ileso, né? Mas é uma situação preocupante, né? Não quero aqui pagar de bom samaritano nem nada, mas quando o Pedrinho fala em relação, por exemplo, algum jogador não querer vir jogar no Brasil por conta da violência, mas às vezes também por conta das situações, né? Eu também não tiro também a razão, mas também não podemos generalizar, porque o Rio de Janeiro não é só criminalidade, não é só violência, tem muita coisa boa também, não só no Rio, mas no mundo inteiro, né? Porque tem muita coisa que não se mostra aí, por exemplo, em Paris, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Só mostram as coisas boas, né? Mas tem violência no mundo inteiro. É uma pena que aqui no Brasil acaba sendo um tom acima, tá, gente? Agora, dito isso, né, vamos falar sobre a situação, a novelinha envolvendo o Ramon Dias, né, o Ramon Dias que deu uma provocada daquelas no Vasco ontem, dizendo que não recebeu nada, deixou a entender que se não fosse ele, o Vasco não teria caído, não sei se poderia ter sido bem assim, fato é, Ramon Dias perdeu a chance de ficar quieto e arrumou uma treta, uma big treta Brasil, com toda a torcida do Vasco, né, a torcida do Vasco, hoje não posso falar todo mundo também, que tem sempre aquele que, né, que não liga, mas quase todo torcedor do Vasco hoje pegou um ranço enorme do Ramon Dias. Se eu fosse colocar na tela para vocês verem os emojis que a torcida do Vasco coloca nos comentários em relação a Ramon Dias, é emoji de vômito, é emoji de raiva, é aquele emoji com a boca tampando para não falar palavrão, né? O emoji com a carinha braba, é emoji de fezes, né? São vários emojis assim. Então a torcida do Vasco pegou um ranço do Ramon Dias, ele perdeu a chance de ficar quieto, tá, gente? Fato é que ele acusou o Vasco, né, de não pagar ele aí a premiação do ano passado por permanecer na Série A, acusou o Vasco de ter sido demitido pela internet, pelo Twitter, e acusou o Vasco também de 4 meses agora, de janeiro para até abril, nesse início desse ano, né? Não, 4 meses não, perdão, e acusou a diretoria do Vasco de 4 meses que ninguém teria procurado ele, ninguém, ele falou que ninguém procurou ele para poder falar sobre essa situação. E aí começou a querer se engrandecer lá no Corinthians, né? Fato é que o Paulo Salomão, o Paulo Salomão não é de bobeira não, né, gente? O homem é homem, né? Paulo Salomão, para quem não sabe, é um cara conceituadíssimo no mundo do direito, né? No mundo aí das leis, dos tribunais, né? A família dele tem muita influência aqui no país. Ele também já foi aí do STJD, já foi de várias situações, e com isso o Pedrinho não é bobo nem nada. Pedrinho se dá bem com muita gente, trouxe o Paulo Salomão para perto dele para ser o homem forte do nosso jurídico, né? É isso mesmo. Graças, inclusive, ao Paulo Salomão e o Pedro Carregal, hoje, né, a 771 Partners está muito longe do Vasco, obrigado, mas esse não é o assunto. Eu quero falar sobre o Ramon Dias. O Paulo Salomão deu uma porradinha bem na costelinha, né, de Dom Ramon, conjecturando, viu, gente, no modo figurado de falar, deu uma espetada, uma cutucada na costela do Ramon com vara fina, se é que vocês me entendem. Por quê? Porque ele alegou a seguinte afirmativa, segue a manchete na tela: Paulo Salomão desmente Ramon Dias, abre aspas, não é verdade que não os procuramos. Então o próprio o homem forte do jurídico do Vasco afirmou, isso não procede, não é verdade que nós não os procuramos. Então, Ramon Dias, o senhor, com 67 anos de idade, uma carreira bonita como jogador, uma carreira legal como treinador, teve a sua parcela de ajuda para o nosso Vasco não cair, se dizia muito Vasco até a última segunda-feira, quando você foi lá virar treinador dos Gambás, e agora começou a tecer várias acusações ao nosso clube. Aí você, o Ramon Dias, você poderia dormir sem essa, né? Agora aí, ó, chupa, meu querido, porque o nosso Paulo Salomão tá alegando que o senhor está mentindo. Até onde eu sei, um cara do calibre do Paulo Salomão na área do direito não iria se contradizer, não iria agir como um mentiroso. Ele deve ter como provar, inclusive, que entrou em contato com você, Ramon Dias. Então cuidado com o que você fala, porque daqui a pouco, em vez de você querer processar o Vasco, daqui a pouco o Vasco pode te processar por calúnia e difamação. Abre o olho, hein? Fato é, meus amigos, que eu vou ler para vocês a reportagem na íntegra, tá? Tudo que o Paulo Salomão falou. Abre aspas. Em primeiro lugar, não é verdade que não os procuramos. Tão logo assumimos o controle da SAF, tanto o presidente Pedrinho quanto membros da diretoria fizeram contato com Emiliano Dias e seu empresário para entender as pendências e o processo de saída. Apesar de termos testemunhas que Ramon pediu demissão ao fim do jogo contra o Criciúma, a comunicação do fato não foi feita de uma maneira protocolar, o que acabou criando brechas para versões e interpretações equivocadas.
É claro que entendemos e também concordamos sobre a importância do Ramon e sua comissão na campanha do ano passado, mas precisamos entender esse mérito também aos atletas e à torcida, afinal. Sem esse conjunto de fatores, não teria sido possível alcançar os resultados necessários. Sobre as pendências, inicialmente, buscamos um acordo para honrar as mesmas. A renovação do contrato até o fim da temporada passada foi feita sob forte apelo emocional e contou com a fragilidade administrativa da Vasco SAF, sob o comando do CEO Lúcio Barbosa, naquele momento. E isso fica evidente pelos valores fora dos padrões praticados no mercado, pegando um Vasco vulnerável. Vamos dar continuidade. O Vasco seguirá buscando a solução cordial com Ramon Dias e sua comissão. Mas caso não cheguemos nesse acordo, acreditamos que temos elementos suficientes para defender os interesses do Vasco no caso de uma disputa judicial. Ponto, fecha aspas, para Paulo Salomão, diretor jurídico do Clube de Regatas Vasco da Gama, ele que concedeu entrevista ao GE. Globo, tá, gente? Só para ficar o registro, tá? Agora é o seguinte, primeira coisa, eu quero aqui mandar um abraço pro meu amigo aqui de Resende, Rick Vasco, né, aqui do nosso grupo da Força Jovem Vasco de Resende. Rick, o que você falou, tá vendo? A mesma coisa foi que o Paulo Salomão, né? O nosso amigo falou que não foi só o Ramon Dias que ajudou o Vasco a permanecer, os jogadores e a torcida. E é verdade, né? É verdade. Mas o Paulo Salomão também falou que o Vasco vai buscar tentar resolver esses acordos, mas deixou bem claro aquilo que eu já havia falado para vocês ontem, né? Deixou bem claro que esse acordo foi amarrado de forma apressada, assodada, com um apelo emocional muito grande naquele negócio ali do fim do ano e coisa e tal, e a torcida pedindo, né? E com valores exorbitantes, eu também concordo. Gente, 30 milhões de reais para um treinador deixar um time no futebol brasileiro, isso é muito dinheiro. Gente, o futebol brasileiro é o futebol que mais demite treinador. Vocês imaginam que cada treinador que o Vasco demitisse, por exemplo, o Vasco tivesse que pagar 30 milhões? O Vasco teria quebrado há muito tempo, não só o Vasco, mas qualquer outro time, né? Então por isso que o jurídico do Vasco não vai arregar para a situação do Ramon Dias. E ele já falou, o Paulo Salomão já falou, que tem provas o suficiente para levar isso adiante na justiça. Então, ou seja, com outras palavras, com o que o Paulo Salomão falou, é o seguinte: Ramon Dias, quer resolver na moral? Nós estamos aqui. Quer levar para a justiça? Então, nós vamos a fundo e vamos dar na emenda. E tá certo, porque segundo Paulo Salomão, o Vasco tem provas o suficiente para provar que o Ramon Dias pediu demissão putinho no vestiário. Agora eu comecei a acreditar. Porque agora não é a 777 que tá falando, não é o Lúcio Barbosa que tá falando, agora é o Paulo Salomão que tá falando. Que o Vasco tem provas contundentes que o Ramon Dias pediu demissão putinho no vestiário depois do jogo, tá? É claro, a forma como foi anunciada a demissão dele deu brecha, porque aí o bobão do Lúcio Barbosa deu mole e foi anunciada a demissão no Twitter. Porra, o Vasco agora virou TikTok, né? Virou rede socialzinha, né? Não, deveria ter feito a documentação correta, né? Comunicado à CBF do desligamento do treinador e depois sim, comunicar a torcida em oficial através da rede oficial do clube. Foi esse o erro da diretoria do Vasco na época. E o Paulo Salomão falou que o Vasco tá debruçado nessa parada e não vai dar mole pro Ramon Dias. Agora, outra situação, tá, gente? Olha aqui. Outra situação, hein? Outra manchete na tela, eu quero que vocês acompanhem. FIFA intima o Vasco a se defender no processo movido por Ramon Dias. Gente, só para vocês entenderem o resumo da ópera, Ramon Dias está processando o Vasco na FIFA, tá pedindo 30 milhões, 30 milhas, é isso mesmo, galera, 30 milhas, tá? Na base de quase 6 milhões de dólares, na base de 30 milhões de reais, é o que o Ramon Dias está pedindo. E aí a FIFA tá intimando o Vasco, tipo assim, olha só, tá te acusando, né? Tá acusando o clube aí, tá falando um monte de coisa e vocês não vão falar nada, não vão se defender, não vão apresentar uma defesa, nem nada, né? Vamos aguardar os próximos dias. Fato é, quanto a isso, eu tô tranquilo e já vou passar a visão para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, tá? O Vasco não vai tomar um fumo nessa parada aí, tá? E não vai tomar transfer ban por conta dessa parada do Ramon Dias, porque se o Paulo Salomão falou que o Vasco tem prova, eu vou acreditar no cara, né? Que tem o canudo, que tem anos de experiência e o cara sabe o que tá fazendo. Tem aquele meme na internet, né? Não tem as manhas, não entra não, sem a experiência do profissional, não é? Pois bem, não tem as manhas, não entra não. E o Paulo Salomão, ele tem as manhas
todas, né? Então ele sabe como que ele entra, como que ele sai, a hora que ele pode dar de sola, que ele pode dar de carrinho, sem tomar cartão vermelho, se é que vocês me entendem. Então é o seguinte, Ramon Dias, sua hora vai chegar. Você teve a chance de resolver na moral, de fazer um acordo na moral, ficou putinho, pediu o boné, agora quer tentar aí agir de forma errada para com o Vasco. Então, Ramon Dias, a sua hora vai chegar. Se ontem eu tentei dizer que se estava alguma coisa no seu contrato você teria direito, agora é o seguinte: quem quer que você não receba mais nada sou eu, pela sua atitude. Só se a justiça determinar aí que se cumpra a ordem judicial. Do contrário, Ramon Dias, valeu, vai lá e é nóis. Porque desse jeito não dá, cara. Você perdeu todo o crédito com a torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama. E outra coisa que o Paulo Salomão bem falou, e o nosso amigo Rick Vasco, aqui de Resende, também falou, né? Não foi só você, Ramon Dias, que ajudou o Vasco a subir. Não foi você que fez o gol, não foi você que fez as defesas, não foi você que tirou bola em cima da linha, não foi você que lotou São Januário, não foi você que cantou o jogo inteiro. Foi a torcida que apoiou o Vasco no Brasil inteiro, foi Léo Jardim fazendo defesa, foi o próprio Serginho Kosovo fazendo gol no último instante, foi Zé Gabriel virando quase o Tony Kroos da colina na reta final, né? Então, Ramon Dias, assim, guardadas as proporções, todo mundo teve seu mérito, mas não vem querer trazer só pra você que você é o salvador da pátria, não. Até porque eu quero ver se você vai conseguir salvar o Corinthians. E outra coisa, né? Se você vai conseguir receber alguma coisa desse clube quebrado aí de São Paulo. Dito isso, meus amigos, vamos mudar de assunto. Já falamos, né? Vamos falar de coisa boa, né? De coisa leve, né? De coisa mais aí, mais suave, né? Energia pesada não dá não, né? Ficar falando de coisa, né? Problema não, tô legal de problema. Então vamos lá, galera, olha só. Vamos falar de sócio torcedor, né? Outra arte na tela. Mais de 45 mil sócios no nosso sócio gigante, tá? Isso mesmo, e subindo, e contando. Lembrando que a diretoria do Vasco fez uma promoção no último dia 11, valendo por 11 dias, para nós usarmos o cupom Coutinho, né? Com isso, nós torcedores teremos 30% de desconto no plano de sócio torcedor do Vasco, ao aderir foi bom, né? A aderir essa promoção. Fato é, eu mesmo, Álvaro Silva, tive problema, tá? Fui fazer um plano para minha esposa. Quando eu entrei para fazer, eu esqueci de colocar o cupom, aí gerei o boleto para pagar. Só que aí quando eu gerei o boleto para pagar, um preço exorbitante. Aí eu falei, não, vou cancelar e vou fazer de novo, né? Não consigo cancelar. Eu também estou com esse problema. Não consigo cancelar. Entro, saio do site, atualizo, não cancela. O boleto era para pagar lá na sexta-feira, hoje é terça. Ele não foi cancelado, né? Eu tento migrar para outro plano, para de repente um pouco mais melhor, fazer um upgrade para ver se abre. Também não abre. Um plano mais barato também não abre. Aí eu mandei mensagem no chat da Sócio Gigante. Não me mandaram nem a merda, não responderam até hoje. E mandei mensagem no WhatsApp do Sócio Gigante sexta-feira e nada. Aí nessa segunda para terça, muita gente reclamando, aí veio a notícia a público, né, de que muita gente está reclamando que nem o WhatsApp ali do suporte do sócio gigante estaria funcionando. Aí hoje eu tentei, até porque pela minha situação e pelo canal também, para trazer a informação para vocês completa. Eu entrei lá de novo no WhatsApp, dessa vez, né, o tal do Almir, né, fazendo alusão ao Almirante, que é a nossa IA, a nossa inteligência artificial do Vasco, né, me mandou ali algumas coisas, eu botei meus dados, aí começou um certo atendimento, mas parou por aí, porque na hora de eu falar com o atendente, já veio logo aquele papinho assim, devido à grande procura, não sei o que, vai demorar. E tá demorando mesmo, porque tá o dia inteiro e até agora eles não me responderam no zap. Então assim, alô Pedrinho, acorda Pedrinho, quero ser sócio do Vasco. Pedrinho, como é que faz? Estamos com 45 mil sócios. Dá pro Vasco bater 70, 80, 90 mil fácil. Só que fica difícil, Pedrinho, porque o torcedor entra na plataforma, a plataforma não corresponde. O torcedor quer um suporte, não tem resposta no chat, não tem resposta no WhatsApp. Tem um monte de gente que eu conheço que tentou fazer e não conseguiu. Tem gente reclamando que tenta pagar com boleto, o boleto vem errado, vem com valor errado. Tem gente que tenta pagar com cartão de crédito, tá dando erro. Né? Então assim, a torcida do Vasco é gigante. Então peraí, a partir do momento que vocês trazem Felipe Coutinho, a partir do momento que vocês criam uma promoção de 30% de desconto para o torcedor se tornar sócio do clube, e aí o clube não tem ali as ferramentas necessárias, a plataforma, fica difícil, Pedrinho. Fica difícil, então vamos lá, vamos agilizar essa parada aí, vamos colocar uma plataforma mais rápida, um atendimento ligeiro para resolver. Sabe por quê, Pedrinho? Tempo é dinheiro, tá? Daqui a pouco o torcedor se emputece, perde a paciência, fala, vou virar plano porra nenhuma não, vou comprar uma camisa, vou fazer outra coisa, vou pagar uma conta ali, vou levar minha mulher para jantar, e não faz plano de sócio.
Entendeu? Então a hora é essa, Pedrinho. Jogador chegando, jogadores bons chegando, a hora é essa. Porque se ficar enrolando muito para arrumar esse negócio aí, Deus me livre e guarde, bater até na madeira aqui. O Vasco perde 3 jogos seguidos aí, até com as estrelas em campo sem dar certo, a galera já vai ficar com 2 pés atrás, muita gente já não vai querer se associar. E o momento é agora. O momento é agora. Então, Pedrinho, eu vou fazer um apelo em nome de todo torcedor do Vasco. Tá? Eu sei que você não tem culpa dessas coisas também, mas, pô, fala com a galera lá da tecnologia do Vasco, a galera que cuida da parte aí, da parte cibernética do clube, que cuida do site do sócio gigante. Resolve essa parada aí, Pedrinho. Tenta agilizar isso aí, porque tempo é dinheiro. Eu não tô falando isso aí Pedrinho, não tô falando isso aí porque eu sou sabidão, que eu quero ter razão, não. Eu tô falando isso porque eu quero fazer e não tô conseguindo. Pra minha esposa, eu tentei fazer e não tô conseguindo. Tá? E tem gente também que não está conseguindo, então isso aí precisa ser revisto, precisa melhorar. Gente, dito isso, agora eu quero falar com vocês de material esportivo, né? Como todos nós já sabemos, a Capa termina o contrato dela para com o Vasco no fim dessa temporada de 2024, né? Então o que acontece? O Vasco já está no mercado procurando e ouvindo também possíveis investidores para serem o novo fornecedor de material esportivo do nosso clube. Fato é que o Vasco há um tempo atrás anunciou que estava ali negociando com a Ledia, uma marca italiana, estava negociando também com a Umbro, que já passou aqui pelo Vasco, e estava negociando com a Nike. A situação esfriou, surgiu uma informação, não sabemos se procede, que a Nike teria já feito uma proposta para o Vasco, mas ficou nisso mesmo, ficou no silêncio. Depois veio a Puma, né? A Puma surgiu na parada, a gente tomou conhecimento que a princípio a Puma teria oferecido para o Vasco 25 milhões de reais por ano, mais 25% de royalties, né? 25 ou 30% de royalties nas vendas de camisas, mais todo o enxoval ali para todo o clube, todas as categorias de base, né? Só que aí a gente não sabe, né? Que pé que ficou essa situação. Fato é que após essa suposta proposta da Puma, né? A Capa se movimentou nos bastidores, porque a Capa tem uma opção de renovação. Tá? A opção de renovar é da Capa. Ela tem o direito de fazer uma contraproposta, cobrindo proposta de outros possíveis investidores. Aí o Vasco negociou com a Capa e ficou em silêncio. Ninguém mais tomou conhecimento de nada. E tá certo, sai falando também atrapalha a negociação. Só que tomamos conhecimento na tarde dessa terça-feira, né, através do canal BTB Esportes, que o Vasco negocia com a Nike, né, que o Vasco negocia aí com a New Balance, tá, para de repentemente aí estarem aí substituindo a Capa no Vasco da Gama, tá? Isso mesmo, gente. O Vasco então teria negociações em abertas com a Nike, como a gente já falou para vocês, a gente já sabia dessa situação, né? E também com a New Balance, tá? Ambas as marcas estariam bastante interessadas no Vasco. Vale lembrar que o Felipe Coutinho, quando ele jogou lá no Liverpool, onde ele fez história com a camisa do clube inglês, ali, um jogador que vestiu muito tempo a camisa do Liverpool e coisa tal, muito identificado com a torcida e vice-versa, né? A Nike patrocinava ali o Liverpool naquela época e depois também a New Balance, né? Ambos, né? Então, coincidência, né? O Coutinho chegando no Vasco e as duas que já patrocinaram o Liverpool, né? Já estão abrindo negociação para com o Vasco da Gama. Eu tô vendo torcedor aí pagando de viúva da Capa, né? Não, cada um tem sua opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus, só tô aqui dando a minha opinião, comentando. Assim, gente, as camisas da Capa são bonitas, igual as que eu tô usando é muito bonita. É bonita, é bacana, nem todas também, mas são legais, são, né? O preço até que é mais ou menos, não é tão caro, mas também não é tão barato. Agora, o material da Capa deixa a desejar, né? Tem camisa do Vasco que a gente compra caro, aí a Cruz de Malta dá de querer soltar, o número de escola, né? Umas outras situações. Enfim, às vezes você compra uma camisa no tamanho igual eu, por exemplo, eu uso G. Mas às vezes, dependendo da camisa da Capa que vem pra gente, a gente lava umas 4, 5, 6 vezes, aí ela parece que dá uma leve encolhidinha. Olha que eu comprei original, não foi da Shopee, não foi réplica, não foi Paraguai não, foi original. Minha esposa me deu de presente aí de Natal, né? Mas enfim, galera, sinceramente, nem só de estética se faz futebol, né, gente? Nem só de estética se faz futebol, tá? Porque não adianta a gente ter camisa bonita, tá? E a Capa lucrar rios de dinheiro, porque surgiu uma informação aí, surgiu uma notícia nas redes sociais aí, de que o Vasco já teria vendido algo em torno de 50 milhões de reais em vendas de camisas após a chegada do Felipe Coutinho, seja presencial nas lojas do Brasil inteiro, seja de forma online ou pré-compra, né, quando a pessoa compra antes do lançamento para receber a camisa em casa. Fato é, não sabemos se é verdade esse valor, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, vocês sabem quanto que o Vasco pega dessa venda aí? Se entrou realmente 50 milhões, se o Vasco vendeu 50 milhões de reais em camisas,
13%. 13%, galera. E desses 13%, eu não tenho certeza, eu acho que uma porcentagemzinha fica para o dono das lojas espalhadas Brasil afora aí. Eu acho, tá? Eu acho, não é certeza não. Não sei se a capa perde uma farpela para os donos das lojas, ou se o Vasco perde, ou se eles dão um valor X ali e cada loja vende no valor que quiser, colocando o seu preço acima. Mas independentemente disso, vamos fazer uma conta básica aqui, torcedor. 50 milhões, 10% é 5 milhões, correto? Então, 1% é 500 mil. Então, quer dizer, 6 milhões e meio. 6 milhões e meio que o Vasco teria pegado com 50 milhões de reais de camisa que vendeu. Então é um contrato que não está sendo benéfico para o Vasco. Está muito bom para a capa, né? Para a capa tá ótimo. Faz uma camisa meia boca aqui, uma camisa meia boca ali. O Vasco se esforça para contratar jogador, se esforça para permanecer na Série A e pega essa ninharia da capa aí, 1,5 milhão por ano da capa, contando tudo. Contando o royalty que a capa dá e contando também o dinheiro destinado ao marketing, né? E aí é uma vergonha. Com isso, o Vasco então estaria negociando com a Nike, tem proposta na mesa da Puma, chegou a negociar com a Ledia, marca italiana. A gente tomou conhecimento que a Ledia chegou a oferecer para o Mulambo da Gávea 100 milhões de reais por ano, tá? Para ser a fornecedora de material esportivo deles, um tempo atrás. Tá? Não sabemos se isso também é verdade. Às vezes pode ser um fake, pode ser uma cavada, né? Fato é que o Mulambo na ocasião não aceitou para permanecer com a Adidas, né? Eu sou dirigente também de um clube também, eu iria preferir a Adidas, porque a Adidas tem muito mais apelo público, né? A galera quer comprar muito mais uma camisa da Adidas, com todo respeito, do que uma camisa da Ledia, né? Porque ali você vai ganhar não só o royalty oferecido pela empresa por ano, mas você ganha também a comissão, o royalty em cima do valor de cada camisa vendida, né? Então, onde o Mulambo consegue faturar um dinheiro alto. Fato é que então hoje a informação que nós temos, o Vasco tem frente de negociação aberta com a Capa, com a Ledia, com a Puma e com a Nike, tá? Não me perguntem qual que eu prefiro. É claro, particularmente eu gostaria da Nike, embora a Nike tá fazendo umas camisas bem feias por aí, viu? Meu Deus do céu. Se tratando de seleção, caramba, não sei o que tá dando esses caras da Nike, que eles estão tentando inovar e estão cagando nas camisas, né? Para começar com a camisa da seleção brasileira, ficou ridícula. Eu falo mesmo, ficou horrível. Horrível a camisa da seleção brasileira, tá? Ser bem sincero, agora a da Inglaterra ficou maneira, da Eurocopa ficou bem melhor do que a do Brasil. Só que a gente sabe que existem vários designers diferentes, existem várias linhas da Nike, né? E a torcida do Vasco é exigente. Então, se a Nike tentar inventar demais e fizer uma camisa muito louca pro Vasco, não sei se vai colar, não. Uma vez o Eurico Miranda trouxe uma tal de Champs para ser fornecedora do Vasco, não durou 3 meses, o contrato foi rescindido, porque a torcida não aderiu. Bom, gente, então é isso, né? Vamos aguardar, esfregar as mãos para saber qual empresa vai oferecer a melhor proposta, né? Fato é, como eu já falei, não adianta termos uma camisa bonita, que nem a da capa, e temos pouco dinheiro. Também não adianta termos bastante dinheiro da empresa por ano, mas com uma camisa feia de uma marca que a galera não gosta, porque aí também você não vai vender, vai ganhar de um lado e vai perder de outro. Então tem que agregar as duas coisas. Tem que ser uma marca que entrega um material esportivo bom, um designer bonito e o principal, que pague um valor à altura do tamanho, a magnitude do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, é isso que nós tínhamos para falar, para abordar, né? Eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!